Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês a história da vingança de Easton Peacefield. Então coloque os fones, apague as luzes e boa história. Em 1893, Gwynley era uma pequena cidade a oeste, o típico local onde a placa numerando os habitantes mostra sempre menos que 4 dígitos. A pequena cidade, diferente das outras, possuía certo prestígio e verba. Esta que vinha da mina de ouro que havia sido descoberta poucos anos antes, o que colocou comida nas casas, água nos copos e Gwynley no mapa. O prefeito da cidade, Preston Otwon, era um homem orgulhoso, e a descoberta da mina apenas fez com que ele tivesse ainda mais apreço por sua cidade, que conforme começou a ganhar ouro, acabou por atrair uma atenção um pouco indesejada. Bandidos, saqueadores, pilhadeiros, todo tipo de pessoa queria um pouco do ouro que lá estava. Mas havia um único obstáculo para eles: um homem chamado Easton Peacefield. Easton era o xerife da cidade, um homem dedicado, um marido exemplar e, o mais importante, o guardião de Gwynley. Todos ali contavam com Easton, e Easton jamais havia decepcionado. Tudo corria bem na cidade, até que certo dia, uma imensa tragédia ocorreu. A mina de ouro havia colapsado, um desmoronamento havia ocorrido, e os mineiros haviam sido soterrados sob uma tonelada de pedras. Uma tragédia que havia abalado toda a cidade. O prefeito decretou a condenação da mina e disse que, mesmo com as dificuldades, a cidade iria passar por aquele momento difícil e que aquela tragédia deveria ser esquecida com o tempo, por mais difícil que fosse. Easton, abalado com as ordens do prefeito, acatou as ordens do prefeito e continuou o seu trabalho habitual. Poucas coisas em Gwynley eram mais rápidas que o gatilho de Easton, mas uma delas era o pensamento rápido de sua esposa, Lindsay, que estranhou o fato que Preston, mesmo que parecesse consternado, estava transparecendo um ar estranho, como se quisesse que o povo não ligasse muito para o ocorrido. E enquanto o vaidoso prefeito dava uns de seus discursos em praça pública, comentando sobre o desabamento da mina, Lindsay invadiu seu escritório, onde encontrou algo comprometedor. Cartas, documentos, diversos papéis que diziam que o ouro estava desvalorizando. A mina que a cidade havia encontrado era farta, o que aumentou a oferta do minério de forma considerável. Mas para o prefeito, melhor do que vender muito, era vender caro. Corte a oferta e aumente os preços. E assim, junto com o supervisor da mina, dinamitou as estruturas que sustentavam o local, causando o desabamento que matou vários mineiros. Pensando que se um dia a cidade precisasse de ouro, bastaria reabrir a mina, removendo os escombros. Lindsay correu para sua casa, onde encontrou Easton, e mostrou a ele todos os documentos que incriminavam o prefeito. Furioso, Easton estava prestes a pegar a sua confiável pistola e partir em direção à prefeitura, para fazer justiça, quando os homens do prefeito chegaram até sua casa. Sem dizer muito, um dos homens apontou o revólver para sua esposa e lhe acertou fatalmente. Desarmado, o xerife estava prestes a aceitar o seu destino junto à esposa, mas os gatilhos foram parados pelas palavras do prefeito. Não imaginei que isso fosse acontecer. Certo de que nunca gostei da enxerida da sua esposa, mas custar o meu xerife realmente é uma pena. Mas vamos tentar tirar proveito disso ainda. No dia seguinte, as notícias corriam pela cidade. A esposa do xerife havia o traído com um dos mineradores, e por conta disso, o xerife que tanto confiavam dinamitou as vigas da mina e depois assassinou a esposa. Enquanto seu nome era jogado na lama junto com o de sua esposa, Easton aguardava na cela onde antes colocava os criminosos, aguardando o horário que seria enforcado em praça pública. Meio-dia, o sol escaldante do oeste, e o xerife caminhava para a forca, subindo as escadas e ficando sob o pequeno alçapão. O novo xerife, um dos homens do prefeito, segurava a alavanca que abaixaria a portinhola, enquanto o outro colocava a corda em seu pescoço. Como de costume habitual, Preston
disse para que Easton dissesse suas últimas palavras. Eu voltarei, prefeito Preston, e irei atrás de você. Farei com que confesse o que fez, e você vai implorar por ter... O prefeito sinalizou para que o novo xerife puxasse a alavanca, antes que Easton pudesse sequer terminar os seus dizeres, fazendo seu corpo despencar, parando apenas por conta da corda que o mantinha preso à haste de madeira. Easton estava morto. Uma semana havia se passado, até o dia em que um dos homens de Preston não apareceu na prefeitura como de costume. O prefeito ordenou que o xerife fosse até lá para ver o que estava acontecendo. E ao chegar, a verdade aterradora foi vista. O homem estava morto, sentado no chão contra a parede, com um grande buraco de bala em sua testa, que fazia o sangue escorrer por seu rosto. O mesmo sangue que manchava as paredes. A pistola do capanga, completamente descarregada, restando apenas os cartuchos vazios no tambor cilíndrico do revólver. O atual xerife da cidade tentou procurar por pistas, perguntar a pessoas, mas ninguém sabia nada. 2 noites se passaram e, novamente, um dos homens de Preston foi encontrado morto, restando apenas o xerife da cidade, que começava a questionar se seria o próximo. Em uma manhã, com o sol forte do amanhecer, a cidade acordou com o xerife enforcado na mesma forca que Easton havia morrido. Preston estava completamente paranoico, e ele sabia que seria o próximo. Aquilo não podia ser verdade. Aquilo não era real. Easton estava morto. Deveria haver algum seguidor dele que estava fazendo isso, ou alguém que soubesse da sabotagem na mina. De qualquer forma, ele deveria deixar Gwynley, de preferência com o máximo de dinheiro possível. Em uma noite densa, Preston pegou todo o dinheiro que conseguiu e colocou em uma charrete, e fez com que o seu cavalo o levasse para a rua principal da cidade, levando-o diretamente para o portão de entrada dela. E ao chegar lá, iluminado pela luz da lua, estava o xerife Easton Peacefield. O olhar sobre o grande chapéu fez o sangue do prefeito gelar. Aquilo não era possível. Prescott chicoteou o cavalo, que se recusava a avançar, até que se debateu tanto que se soltou dos arreios da charrete, deixando o carro sem qualquer forma de se mover. Easton começou a caminhar até a charrete, enquanto Preston descia dela, e desajeitadamente pegava o revólver Remington em sua segura e puxava o cão. Quem você acha que é, seu bosta? É o sucessor de Easton, é? Vai morrer como ele, seu imbecil! O prefeito puxou o gatilho, acertando em cheio o peito do homem, que não demonstrou nenhuma reação, o que o fez apertar o gatilho repetidamente, até que os estampidos altos se tornassem cliques baixos. Por que você não morre? Preston jogou a sua pistola no chão e se virou, começando a correr. O xerife calmamente pegou o seu rifle, o som icônico da alavanca do Winchester atravessando os ouvidos do prefeito, rezando para que ele errasse, até que finalmente ouviu o trovejar da arma, o fazendo cair no chão imediatamente. Um tiro em sua bacia, com a clara intenção de apenas pará-la. O prefeito se virou e viu o rosto de seu carrasco, a barba mal feita, o pescoço queimado pela corda, e em seu peito, a estrela de xerife manchada de sangue. Era ele, Easton Peacefield, cumprindo a sua promessa. Na manhã seguinte, o prefeito havia sido encontrado morto no meio da rua, baleado em diversos locais, e sobre seu peito, os papéis que a esposa havia encontrado, provando os crimes do prefeito. Easton havia jurado levar todos os criminosos de Gwynley à justiça, e assim o fez, mesmo que para cumprir o seu último trabalho e dar sua última sentença, tenha que ter voltado da morte. Espero que tenham gostado, fiquem seguros e até a próxima.